O que aconteceu dentro de uma igreja em um domingo chuvoso na zona rural do Paraná deixou dezenas de pessoas sem palavras por vários minutos. Um milagre de Nossa Senhora Aparecida. Um milagre que dividiu a cidade entre aqueles que tentam explicá-lo e aqueles que simplesmente o aceitam. Mas antes de continuarmos, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Eu adoraria ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. Meu nome é Diego Câmara. Tenho 24 anos. Sou peão de fazenda na zona rural de Castro, no Paraná. E o que vou contar agora aconteceu há 3 anos, numa manhã de domingo com tempestade, dentro de uma igreja que eu só estava porque a minha mãe tinha pedido. Não era religioso. Não tinha fé. Ia à missa porque ela queria companhia, e era isso. Naquele domingo eu estava no banco contando os minutos para acabar. E então um cavalo entrou pela porta da igreja no meio da missa, desceu o corredor central, chegou ao altar e parou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E abaixou a cabeça. E eu fui o único que se levantou e foi até ele. O que aconteceu naquele momento mudou a minha vida de uma forma que ainda hoje não consigo explicar completamente. Mas vou tentar. Preciso te contar mais sobre Trovão para você entender o peso daquele momento. Não era qualquer cavalo difícil. Era o cavalo que os peões da região mencionavam pelo nome quando queriam dar um exemplo de coisa que não tinha solução. Era a referência do impossível. Quando alguém queria dizer que alguma situação não tinha conserto, a frase que usavam era: "Isso é que nem o trovão do Otacílio. Ninguém mexe." Os 3 que tinham tentado domá-lo voltaram para casa de formas diferentes. O primeiro ficou 3 semanas sem trabalhar com um braço machucado. O segundo voltou com costela quebrada. O terceiro não chegou a ser machucado fisicamente. Mas seu Otacílio me contou depois que o homem ficou parado na cerca uns 10 minutos após a tentativa, sem falar nada. E depois foi embora e nunca mais voltou. Havia algo em Trovão que ia além da agressividade de um animal maltratado. Muitos cavalos difíceis são assim por alguma razão que pode ser rastreada, algum tratamento ruim no passado, algum trauma específico. Você aprende a trabalhar com aquela história. Mas Trovão não tinha essa história. Tinha chegado à propriedade de seu Otacílio jovem, com bom trato e mesmo assim não cedia. Como se a possibilidade de confiar simplesmente não existisse para ele. Eu pensava nisso às vezes quando me aproximava dele nas primeiras semanas de trabalho. Pensava em mim mesmo depois da morte do meu pai. Naquela sensação de terra instável que tinha me feito recuar de muita coisa ao longo dos anos, incluindo a fé da minha mãe, incluindo o oratório com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ficava ali na sala, e do qual eu desviava o olhar. Talvez eu entendesse Trovão melhor do que imaginava. Mas naquele domingo de manhã, Trovão estava no pasto da fazenda de seu Otacílio, enfrentando a pior tempestade que eu me lembro de ter visto naquela região. O céu estava cinzento desde cedo. A chuva começou leve por volta das 8. Às 9, quando o sino da igreja Nossa Senhora da Consolação chamava as pessoas para a missa, a chuva já estava pesada, batendo forte nos telhados. No pasto de seu Otacílio, Trovão estava inquieto. Ia e vinha sem parar. A cada trovão empinava. A cada relâmpago recuava. No canto do pasto havia um galpão coberto que seu Otacílio tinha construído para os animais se protegerem. Os outros cavalos estavam todos embaixo dele, agrupados, esperando a tempestade passar. Trovão ficou do lado de fora no meio do pasto, sozinho. Ele era sempre sozinho. A tempestade pesou, raios cortaram o céu, o vento sacudiu as árvores com força. E então, um raio caiu muito perto. O estrondo foi tão alto que o chão tremeu. Você já se assustou com um raio assim? Aquele que faz o corpo inteiro pular, que acelera o coração, que faz você pensar por um segundo que o mundo está desabando. Agora imagine um cavalo selvagem sentindo isso a poucos metros de distância. Trovão disparou. Atravessou o pasto em velocidade absurda, rompeu a cerca e saiu descontrolado pela estrada de terra. Seu Otacílio estava dentro de casa quando ouviu o som da cerca arrebentando. Correu até a janela, viu o pasto vazio, pegou as chaves da caminhonete. Mas a estrada estava encharcada. As rodas giraram na lama. Não saía.
Enquanto isso, Trovão continuava pela estrada. Passou por uma propriedade vizinha e derrubou parte de uma cerca de madeira. O dono saiu na varanda a tempo de ver o cavalo passando como um vulto. E foi assim que Trovão entrou na cidade pela rua principal e seguiu em frente como se algo o puxasse na direção da igreja. Na igreja Nossa Senhora da Consolação, a missa do padre Marcos Amaral continuava. Ninguém lá dentro imaginava o que estava prestes a acontecer. Eu estava no quinto banco com a minha mãe, Dona Maria, olhando para o teto. O padre Marcos lia uma passagem quando um som diferente começou a vir de fora. No começo parecia a chuva batendo mais forte no telhado. Mas não era chuva. Era um som ritmado, pesado, ficando mais próximo. Algumas pessoas das fileiras de trás viraram. Olharam para a porta aberta. O som foi ficando ensurdecedor. Trovão entrou. Ele irrompeu pelo portão e tomou o corredor central da igreja, os cascos ecoando como marteladas no piso de madeira. As pessoas se levantaram de uma vez. Algumas gritaram. Outras pararam no lugar sem conseguir reagir, olhando para aquele cavalo enorme descendo o corredor entre os bancos. O padre Marcos parou no meio de uma frase. Deu 2 passos para trás e se encostou na parede atrás do altar. Imagine estar lá naquele momento. Um cavalo descontrolado dentro de uma igreja no meio da missa com dezenas de famílias. Todo mundo preso entre os bancos sem para onde ir. Trovão desceu o corredor. As pessoas recuavam conforme ele passava. O animal estava cansado. Cada passo que dava fazia o piso vibrar. Há algo sobre aquele momento específico que ainda volto quando fecho os olhos. O som dos cascos no piso de madeira antiga da igreja Nossa Senhora da Consolação. Aquela madeira tinha décadas. Era o tipo de piso que absorve o tempo e devolve em ressonância. Cada passo de Trovão naquele corredor tinha um eco específico que eu nunca tinha ouvido em nenhum outro lugar. Não era só barulho. Era uma presença anunciada a cada passo. E o contraste que veio depois foi o que ficou com mais pessoas que estavam lá. O silêncio quando Trovão parou. Aquele cavalo tinha vindo correndo desde a fazenda de seu Otacílio. Tinha rompido uma cerca, percorrido a estrada, entrado na cidade, entrado pela porta da igreja, descido o corredor central. Era a continuação de um movimento que havia começado com um raio e que parecia não ter como ser interrompido. E parou, em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, e abaixou a cabeça. O silêncio que veio depois daquele galope foi tão abrupto que as pessoas sentiram fisicamente. É o que a maioria descreve quando conta a história. Não a entrada do cavalo, que foi impactante. O silêncio depois. Como quando uma música muito alta para de repente e a ausência do barulho pesa mais do que o próprio barulho. Eu estava no quinto banco. Tinha reconhecido o Trovão na hora. Sabia quem era, sabia o que tinha feito com os outros. E mesmo assim, naquele silêncio, me levantei. E então Trovão chegou ao altar e parou de repente. Não aconteceu nada que explicasse aquilo. O cavalo simplesmente parou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O animal que estava descontrolado segundos antes ficou completamente imóvel. A respiração foi diminuindo. O corpo foi relaxando. E então ele abaixou a cabeça, devagar. Com aquele movimento que não era exaustão nem submissão forçada. Era outra coisa. Era o movimento de um animal que chegou onde precisava chegar. A igreja inteira parou. Ninguém se mexeu. Algumas pessoas se ajoelharam. Outras começaram a chorar. Um murmúrio de oração começou a crescer pelos bancos, baixinho, como uma onda se espalhando da frente para o fundo. Eu reconheci Trovão no segundo em que ele entrou no corredor. Sabia quem era. Sabia o que aquele cavalo tinha feito com peões muito mais experientes do que eu. E no banco ao meu lado, minha mãe apertou meu braço com as 2 mãos. Diego, não. Ela sussurrou com os olhos arregalados, como se soubesse o que ia acontecer antes de eu saber. Não respondi. Tirei o braço com cuidado e me levantei. Não foi decisão consciente. Não foi coragem no sentido que as pessoas usam quando me contam a história de volta. Foi algo diferente. Foi certeza. Uma certeza que não passou pelo meu raciocínio, que não precisou de deliberação. A certeza de que aquele cavalo não ia me machucar.
A certeza de que era o que tinha para fazer naquele momento. Comecei a caminhar pelo corredor. Cada passo que eu dava ecoava na igreja. Todo mundo olhando. Todo mundo prendendo a respiração. Eu sabia que qualquer movimento brusco, qualquer barulho, podia fazer Trovão reagir de novo. E se ele reagisse lá dentro com toda aquela gente, ia ser muito ruim. Cheguei a 2 metros dele, parei, esperei. O cavalo mantinha a cabeça abaixada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dei mais um passo, depois outro. Estendi a mão devagar e toquei a crina do animal. Trovão não reagiu. Passei os dedos pela crina molhada, esperei um segundo, deslizei a mão pelo pescoço do cavalo. Era a primeira vez que alguém tocava aquele animal sem ser chutado, sem ser jogado no chão. E percebi na hora que Trovão estava diferente. Não era exaustão. Não era medo. Era outra coisa que eu não tinha nome para dar. Quando a minha mão tocou a crina de Trovão e ele não recuou, houve um segundo em que eu parei de respirar. Não de medo. De algo diferente. Era o tipo de parada que acontece quando a realidade apresenta algo que excede completamente o que você estava preparado para encontrar. Trovão ficou quieto. A respiração dele era regular, os músculos relaxados, os olhos fechados. Era um cavalo diferente do que qualquer pessoa na região conhecia, e eu estava com a mão nele. Enquanto eu passava a mão pelo pescoço do animal e dizia aquelas coisas baixinho que ninguém na igreja conseguia ouvir, estava processando algo que levaria muito mais tempo para ter palavras. A resistência que eu havia carregado em relação à imagem diante da qual Trovão estava parado não era minha. Tinha sido herdada. Era de pregações que eu tinha ouvido com 8, 9, 10 anos, de um ambiente onde aquela posição era a posição padrão, de um pai que eu amava e cuja fé eu havia absorvido sem questionar porque era o pai. Mas naquele momento, de pé no corredor da igreja Nossa Senhora da Consolação com um cavalo impossível quieto sob a minha mão, aquela estrutura toda desapareceu de uma vez. Não com argumento, não com debate teológico, com a simples realidade do que estava na minha frente. Havia um cavalo com a cabeça abaixada diante de uma imagem, e eu estava tocando o cavalo. E algo dentro de mim que havia ficado fechado por anos estava se abrindo. Era como se eu estivesse chegando a algum lugar que havia estado sempre lá e do qual eu havia ficado longe. Me inclinei e coloquei o rosto perto do ouvido dele. O que aconteceu, companheiro? Eu sussurrei baixinho, só para ele ouvir. Quem te trouxe até aqui? Trovão fechou os olhos. Fiquei ali mais um tempo, a mão na testa dele dizendo coisas que ninguém na igreja conseguia ouvir. Palavras soltas, calmas, como se estivesse conversando com alguém que eu conhecia há muito tempo. Então dei meio passo para trás, peguei a crina com as 2 mãos e montei no cavalo. Sem sela, sem rédea, só eu e ele. E fiquei ali montado em Trovão no altar de uma igreja, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Dei o comando. Trovão começou a caminhar devagar, calmamente, obedecendo cada movimento como se tivesse sido treinado para isso a vida toda. Guiei o animal pelo corredor da igreja em direção à saída. As pessoas abriam espaço conforme eu passava. Ninguém disse nada. Só olhavam enquanto o mesmo cavalo que minutos antes tinha entrado descontrolado, passava por eles calmo. Minha mãe ficou ao lado do banco com as 2 mãos no rosto, assistindo eu passar montado naquele cavalo. Ela não conseguia falar. Saí pela porta da igreja. E a chuva lá fora já estava parando. Depois que saí, ouvi depois que a igreja ficou num estado estranho. As pessoas continuaram de pé, paralisadas, se olhando como se estivessem esperando que alguém dissesse alguma coisa que explicasse o que tinham acabado de ver. O padre Marcos voltou ao altar, abriu a boca para falar e nada saiu. Tentou de novo. Vamos continuar a missa. Mas ninguém conseguia continuar como se nada tivesse acontecido. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você já esteve numa situação em que tinha certeza de que algo ruim estava prestes a acontecer, e então algo completamente inesperado mudou tudo? Escreve aqui embaixo. Eu também já vi algo que não soube explicar. Eu quero saber quantas pessoas que estão assistindo esse testemunho
Entendem o que é estar no meio de um milagre que você não pediu. Preciso te contar o que aconteceu comigo depois que montei em trovão e saí pela porta da igreja. Estava conduzindo o cavalo pela rua principal da cidade. A chuva tinha quase parado. A rua estava molhada, mas começava a clarear. As pessoas que tinham saído da igreja depois de mim ficaram na calçada me assistindo passar. Não era da experiência que eu esperaria descrever um dia. Era o filho de um peão que tinha 21 anos, que tinha ido à missa contrariado, que estava montado num cavalo que ninguém conseguia tocar, descendo a rua principal de Castro num domingo de manhã, depois de uma tempestade. E eu me sentia diferente. Não era o tipo de diferente que vem de uma conquista. Era o tipo de diferente que vem de quando algo que você não sabia que estava carregando finalmente vai embora. Uma leveza que não tem explicação prática. Levei Trovão de volta à fazenda de seu Otacílio. E no caminho pela estrada de terra ainda encharcada que o cavalo tinha percorrido em sentido contrário horas antes, fui pensando numa coisa que ficou comigo por muito tempo depois. A mesma estrada. Mas na volta era diferente. Na ida, Trovão tinha percorrido aquela estrada em pânico, fugindo de algo que tinha dado medo. Na volta, percorria em silêncio, calmo, obedecendo. Era quase uma metáfora do que tinha acontecido com ele e do que estava começando a acontecer comigo. Guiei Trovão pela rua principal da cidade. As mesmas pessoas que minutos antes tinham visto um cavalo descontrolado passando pela rua, agora me viam passar montado no mesmo animal caminhando tranquilo. Fui até a propriedade de seu Otacílio. Quando cheguei, seu Otacílio estava na varanda. Tinha tentado desgrudear a caminhonete da lama mais uma vez, e não tinha conseguido. Estava pensando nos estragos que Trovão podia ter causado solto na cidade. Quando me viu chegando montado no cavalo, desceu os degraus da varanda e ficou parado no meio do pátio, boca aberta, olhos fixos numa cena que parecia impossível. Como... Ele começou e parou. Quem é você, filho? Desmontei de Trovão com cuidado e fiquei de pé ao lado do cavalo. Diego Câmara, respondi. Sou peão. Trabalho aqui na região. Seu Otacílio franziu a testa. Câmara? Esse nome me é familiar. Mas antes de pensar mais nisso, olhou para mim de cima a baixo. Você tá bem? Se machucou? O cavalo machucou alguém na cidade? Estou bem, respondi. E não, ele não machucou ninguém. Você sabe que cavalo é esse? Seu Otacílio perguntou. Sei, eu disse. Eu já vi outros tentando domá-lo. E como você fez isso? Ele perguntou, ainda olhando incrédulo para o animal parado ali calmo. Não fiz nada, respondi. Ele parou por conta própria. Parou onde? Na igreja. No altar. Na frente de Nossa Senhora Aparecida, eu disse. Seu Otacílio ficou em silêncio por um tempo, olhando para Trovão. Para o mesmo cavalo que tinha pensado em vender dezenas de vezes. O animal estava ali, calmo, como se nada tivesse acontecido. Isso não faz sentido, Diego, ele disse. Eu sei que não faz, respondi. Mas foi o que aconteceu. Eu estava lá. A igreja inteira estava lá. Todo mundo viu. Você está me dizendo que Trovão entrou numa igreja, parou na frente de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e deixou um peão de 21 anos montar nele? É exatamente isso que estou dizendo. Vou precisar de um café bem forte para processar isso, seu Otacílio disse, virando para a cozinha. Fui para casa a pé. Quando cheguei, minha mãe estava sentada na mesa da cozinha. O café dela já tinha esfriado. Ela me olhou quando entrei pela porta. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, eu disse. Puxei a cadeira e sentei na frente dela. Fiquei um tempo olhando para as próprias mãos. Não consigo explicar, mãe, eu disse. Quando me levantei, eu sabia que ele não ia me machucar. Eu só sabia. E nunca na minha vida eu tive certeza de alguma coisa do jeito que tive certeza naquele momento. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Então estendeu a mão e segurou a minha sobre a mesa. Mas antes de continuar com o que veio depois, preciso te contar quem eu era antes daquele domingo. Porque a história que eu carregava é o que torna tudo o que aconteceu ainda mais difícil de ignorar. Cresci numa família dividida entre duas fés. Minha mãe, Dona Maria,
Era católica devota de Nossa Senhora Aparecida, herdeira de uma devoção que vinha da avó e da bisavó, mulheres do campo paranaense que iam à Basílica de Aparecida do Norte quando dava e rezavam o terço quando não dava. Em casa, havia um oratório pequeno com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma vela sempre acesa ao lado, e o terço pendurado na parede desde que eu tinha memória. Meu pai, Antônio Câmara, tinha se convertido à Igreja Assembleia de Deus quando eu tinha 8 anos. A conversão foi sincera, profunda, e veio acompanhada de uma separação doutrinária que criou uma tensão silenciosa dentro de casa durante anos. Ele não proibia a devoção da minha mãe, mas não participava. E quando eu ia com ele ao culto, ouvia pregações que posicionavam a devoção mariana como desvio da fé verdadeira. Absorvi aquilo sem processar completamente. Não me tornei um combatente anti-mariano, mas criei uma desconfiança vaga em relação a tudo que a minha mãe praticava. Um desconforto que eu não sabia nomear, mas que me fazia desviar o olhar quando ela rezava o terço e nunca entrar de bom grado numa missa. Quando meu pai morreu, eu tinha 17 anos. A morte foi rápida, doença diagnosticada tarde demais, 2 meses do diagnóstico ao enterro. Não voltei à Assembleia depois disso, não por raiva de Deus, por aquela sensação de terra instável que a morte de um pai deixa num jovem que ainda não tinha chão próprio. Fiquei sem denominação, sem fé definida, sem lugar para colocar as perguntas que tinha. E quando minha mãe continuava rezando o terço, eu olhava para aquilo com uma mistura de afeto por ela e de resistência que tinha aprendido e que nunca tinha conseguido examinar de verdade. Aquele domingo era a 3ª vez que eu entrava numa missa em 3 anos. Nas 2 anteriores, fiquei com os braços cruzados olhando para o teto contando os minutos para acabar. Foi na 3ª que Trovão entrou pela porta. Na manhã seguinte, eu e minha mãe tomávamos café cedo quando o telefone dela tocou. Ela atendeu, ficou surpresa, me olhou de lado. "Diego, é seu Otacílio Pires", ela disse baixinho cobrindo o bocal. "O dono da propriedade onde seu pai trabalhava." Peguei o telefone devagar. "Oi, Diego. Eu quero que você venha aqui na propriedade. Pode vir?" "Posso", respondi. "Vou hoje." Fui a pé até a propriedade. Quando cheguei, seu Otacílio estava no estábulo esperando. Caminhou até mim. Ficou me olhando por alguns segundos. "Seu pai trabalhou aqui nessa propriedade", ele disse. "Antônio Câmara. Você era pequenininho. Devia ter uns 4, 5 anos. Ficava rodando pelo pátio enquanto ele trabalhava. Quando seu Otacílio disse que meu pai tinha trabalhado naquela propriedade, algo se moveu dentro de mim que não esperava. Não era novidade completa. Minha mãe tinha mencionado uma vez ou duas ao longo dos anos que meu pai tinha trabalhado para um fazendeiro na região antes de nós nos mudarmos. Mas eram menções vagas, fragmentos de uma história que eu nunca tinha montado em quadro completo. E agora estava diante do homem que tinha conhecido meu pai quando eu tinha 4 anos, que tinha trabalhado ao lado dele por um tempo que eu não sabia medir, e que estava me dizendo coisas sobre o meu pai que ninguém nunca tinha me dito. Que ele era o melhor peão que seu Otacílio já tinha tido. Que tinha um jeito com os cavalos que nenhum outro tinha. Que os animais mais difíceis da região respondiam a ele de uma forma que os outros não conseguiam entender. Fiquei pensando nisso enquanto seu Otacílio falava. Pensando que eu estava ali porque um cavalo impossível tinha entrado numa igreja e parado diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que o único que tinha se levantado para ir até o cavalo era o filho de um peão que tinha trabalhado naquela mesma propriedade anos antes. Que o cavalo tinha vindo até mim na cerca como se me reconhecesse. Não havia como não notar que todas aquelas partes se conectavam de um jeito que excedia a coincidência. Mas foi só depois, numa tarde de trabalho algumas semanas depois, que seu Otacílio me contou o detalhe que fechou tudo. Me contou que às vezes, quando olhava para Trovão e não conseguia entender por que o animal era impossível, pensava no meu pai. Pensava no que seria ver Antônio Câmara com aquele cavalo. Ficava com aquela pergunta no ar. E então um trovão empurrou o cavalo pela estrada, e o filho do Antônio Câmara estava no banco da igreja. Da igreja. Não disse nada. Só ouvi. Seu pai era um excelente peão. Seu Otacílio continuou.
O melhor que eu já tive. Tinha um jeito com os cavalos que eu nunca vi em mais ninguém. Quando ele adoeceu e foi embora, tudo aconteceu muito rápido. Eu perdi o contato com sua mãe depois disso. A gente nunca mais se falou. Ele fez uma pausa e me olhou. Fico feliz em saber que você está seguindo os passos do pai. Ele disse. Não foi fácil conseguir o telefone da sua mãe, mas eu realmente queria falar com você. Nenhum peão da região quer chegar perto daquele cavalo. Depois do que aconteceu na igreja, você foi o único que conseguiu tocá-lo. Os dois caminhamos juntos em direção ao pasto onde a cerca já tinha sido consertada. Trovão estava no canto pastando. Quando ouviu os passos, ergueu a cabeça, me olhou e começou a caminhar na minha direção devagar. Ninguém chamou. Ele atravessou o pasto inteiro e parou na cerca bem na minha frente, encostando o focinho na minha mão. Seu otacílio ficou parado a uns 10 metros. O cavalo que ninguém conseguia tocar estava ali, encostando o focinho na minha mão como se fosse um potro manso. Posso tentar domá-lo? Perguntei sem tirar os olhos de Trovão. Você tem certeza, filho? Você sabe o que esse cavalo fez com os outros? Tenho. Na primeira semana, fiquei só perto da cerca, e Trovão vinha até mim. Os dois em silêncio como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. Seu otacílio observava de longe, e não conseguia acreditar. As 4 semanas da doma de Trovão foram diferentes de qualquer coisa que eu já tinha vivido no trabalho com cavalos. Não pela doma em si, que com Trovão foi surpreendentemente direta depois daquele domingo. O que foi diferente foi o tempo que passei naquela propriedade aprendendo coisas que meu pai nunca tinha tido tempo de me ensinar. Seu otacílio falava sobre cavalos com uma autoridade que vinha de 40 anos. E quando falava sobre meu pai, falava com um respeito que eu nunca tinha ouvido de ninguém sobre ele. Não o respeito que as pessoas usam quando falam dos mortos, que é sempre um pouco genérico. Era o respeito específico de quem trabalhou ao lado de alguém e sabe o que esse alguém era capaz. Seu pai não forçava nada, seu otacílio dizia. Ele ficava perto. Era tudo. Ficava perto até o animal decidir que estava tudo bem. E nenhum animal passava muito tempo antes de decidir que estava tudo bem com o Antônio. Tinha uma coisa nele que os bichos sentiam. Ficava pensando naquilo enquanto trabalhava com Trovão, naquele jeito de ficar perto sem forçar. E pensava na minha mãe rezando o terço na sala de casa por décadas, na vela acesa no oratório, na paciência de quem não forçava, mas ficava perto. Tinha uma conexão que eu não sabia articular completamente, mas que sentia como algo real. O pai que ficava perto até os animais decidirem que estava tudo bem. A imagem diante da qual um cavalo impossível tinha abaixado a cabeça. O filho que havia crescido se afastando de uma coisa que talvez precisasse apenas de presença. Em um mês, completei a doma. Trovão aceitava cada etapa sem resistência. De vez em quando ainda testava, saía em disparada, empinava quando não queria fazer alguma coisa. Mas o comportamento agressivo tinha ido. Seu otacílio às vezes ficava parado no curral me assistindo trabalhar com Trovão. Esse ainda é o mesmo cavalo? Ele perguntou uma tarde rindo. Porque não parece. É o mesmo, eu disse. Alguma coisa mudou nele. Há um detalhe sobre a propriedade de seu otacílio que eu só soube semanas depois de começar a trabalhar lá. E que mudou a forma como entendo tudo o que aconteceu. Meu pai havia trabalhado naquela propriedade exatamente onde Trovão vivia. O mesmo pasto, a mesma área. Seu otacílio me mostrou uma tarde, andando pela propriedade, onde o galpão do meu pai ficava, onde ele amarrava o cavalo que usava, o caminho que percorria toda manhã chegando ao trabalho. E me contou que quando meu pai trabalhava lá, havia um cavalo na propriedade que ninguém conseguia dominar. Diferente de Trovão em temperamento, mas com a mesma qualidade de impossível. E que meu pai tinha domado aquele cavalo em 3 semanas. Do mesmo jeito que eu domei Trovão, ficando perto, sem forçar. Seu otacílio disse: Quando você chegou aqui com Trovão depois da missa, eu reconheci o jeito antes de reconhecer o nome. Era o mesmo jeito do Antônio, não a aparência. O jeito de estar com o animal. Isso não me deixou em paz por semanas, não porque me perturbasse, porque me dava uma sensação específica de que havia uma continuidade naquela história que excedia o que eu podia ver de onde estava.
Meu pai tinha trabalhado naquela propriedade, tinha domado um cavalo impossível naquele pasto. Tinha morrido cedo demais para me ensinar o que sabia. E décadas depois, um trovão tinha empurrado um cavalo chamado Trovão pela estrada que passava em frente àquela propriedade, pela cidade, pela porta de uma igreja, até o altar onde estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o filho do Antônio Câmara estava no quinto banco. Não era sequência de acontecimentos aleatórios. Tinha uma qualidade de história completa. No fim do primeiro mês, seu Otacílio me chamou para a varanda e ofereceu emprego fixo na propriedade. Aceitei na hora. Quando os outros peões da região vieram ver com os próprios olhos Trovão trabalhando comigo, havia algo específico no silêncio deles que eu observava e que me dizia mais do que as palavras que vinham depois. Eles ficavam na cerca. Assistiam eu trabalhar com o cavalo. Olhavam para Trovão respondendo aos meus comandos. Olhavam para mim e ficavam em silêncio por um tempo antes de qualquer comentário. Era o silêncio de quem está processando algo que os olhos veem, mas que a mente ainda não aceitou completamente. Um deles, seu Benedito, que tinha sido um dos primeiros a tentar domar Trovão e que tinha voltado para casa com o braço machucado, ficou me observando por uma tarde inteira numa semana. Quando o trabalho terminou e eu estava guardando os equipamentos, ele se aproximou. Disse: "Sabe o que mais me impressionou? Não foi o cavalo parar na missa. Cavalos fazem coisas que a gente não explica. Me impressionou você se levantar, com 21 anos, sem experiência de verdade, no meio de uma situação que qualquer pessoa mais experiente ficou parada." Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu não me levantei por coragem. Me levantei porque era o que tinha para fazer." Seu Benedito ficou me olhando. Depois disse baixinho, quase para si mesmo: "É assim que seu pai falava. Exatamente assim." Não respondi. Mas aquilo ficou comigo por muito tempo. Outros peões da região ouviram a história. Numa cidade pequena do interior do Paraná, uma história daquelas se espalha em 2 dias. No começo, ninguém acreditou. Achavam que era exagero, que eu estava inventando. "Você está me dizendo que Trovão foi domado por um peão de 21 anos?" Um peão perguntou num bar da cidade. "É", seu Otacílio respondeu. "E se você não acredita, vai lá ver com os próprios olhos." Alguns foram. Ficavam do lado de fora da cerca assistindo eu trabalhar com o cavalo. Olhavam para Trovão, olhavam para mim e ficavam em silêncio por um bom tempo. Um deles, um homem mais velho que havia tentado domá-lo meses antes, ficou me observando por uma tarde inteira. No fim disse: "Eu vi esse cavalo arrastar um homem pelo pasto inteiro. Se alguém me dissesse que um dia ele ia aceitar cela, eu teria dado risada na cara. A divisão que aquele domingo criou na cidade foi real e durou meses. Havia os que tentavam explicar. Eram detalhados nas explicações. Diziam que Trovão tinha ficado exausto após o galope de 3 quilômetros e que a primeira coisa sólida que encontrou foi o altar da igreja, que o espaço fechado da nave tinha contido o movimento do animal da mesma forma que um curral contém, que a iluminação interna, menor do que a do pasto, tinha reduzido a estimulação visual que o mantinha agitado. Eram explicações que tinham lógica própria. Eu ouvia todas elas sem discutir. E havia os que não tentavam explicar, que simplesmente diziam que Nossa Senhora Aparecida tinha aparecido naquele domingo da forma que apareceu, que não precisava ser a forma que eles esperavam para ser real. O padre Marcos ficou com a posição mais honesta que eu conheci de alguém que estava lá. Dizia: "Eu vi um cavalo parar. O resto cada um interpreta como quiser." Mas havia uma coisa que nenhuma das duas posições conseguia responder de forma que eu me satisfizesse completamente. Por que eu me levantei? Não era peão experiente. Havia homens mais velhos, com mais anos de campo, que sabiam muito mais sobre cavalos do que eu sabia naquele momento. Nenhum deles se levantou. Nenhum deles foi até o cavalo. Ficaram nos bancos como todo mundo. Eu me levantei. E quando coloquei a mão em Trovão e ele ficou quieto, não era porque eu tinha alguma técnica especial. Era a mesma coisa que minha mãe descrevia quando falava do meu pai com os cavalos. Que os animais sentiam alguma coisa nele antes que houvesse qualquer treinamento para sentir.
Não sei o que era essa coisa no meu pai. Não sei se era a mesma em mim, mas sei que naquele domingo, de pé no corredor da igreja Nossa Senhora da Consolação, algo me havia colocado em movimento na direção certa. E a resposta mais honesta que tenho para o que era esse algo é a mesma que tenho para tudo o que aconteceu naquele domingo. Não sei explicar, mas sei o que vi. A história do cavalo que parou diante de Nossa Senhora Aparecida virou assunto que todo mundo na região tinha opinião. Alguns diziam que era instinto, que o animal ficou cansado de correr e parou onde parou. Outros diziam que o ambiente fechado da igreja o fez parar por medo. E havia os que não tentavam explicar, que simplesmente diziam que era um sinal. Ninguém concordava, mas todo mundo contava. A imagem de Nossa Senhora Aparecida naquela igreja começou a receber mais flores do que nunca. Pessoas de cidades vizinhas vinham visitar. Entravam, olhavam para a imagem, ficavam ali um tempo e iam embora. Há algo sobre o background evangélico que carregava que preciso dizer com mais honestidade do que já disse. Não estou aqui para dizer que a fé do meu pai estava errada. Meu pai era um homem genuíno na crença que tinha. A conversão dele foi real. A transformação que o catolicismo, a Assembleia de Deus, tinha produzido nele era real. E o que a morte deixou em mim não foi raiva de Deus ou raiva de nenhuma denominação. O que ficou foi uma ruptura não examinada. A resistência que eu havia desenvolvido em relação à devoção mariana nunca tinha sido minha decisão consciente. Era o resíduo de um ambiente que tinha uma posição, que havia passado aquela posição para mim quando eu era jovem, e que eu nunca tinha questionado porque havia perdido o pai antes de ter maturidade para questionar qualquer coisa que viesse dele. E minha mãe tinha ficado de um lado e eu do outro. Não por escolha explícita, mas por essa resistência não examinada que havia se instalado sem que nenhum dos dois tivesse pedido. O que o Domingo de Trovão fez não foi me convencer intelectualmente de nada. Não houve debate teológico. Não houve argumento que mudasse minha posição. Houve um cavalo com a cabeça abaixada diante de uma imagem. E algo dentro de mim que reconheceu aquilo como verdadeiro antes de qualquer palavra. Era o tipo de reconhecimento que as crianças têm antes de aprenderem a desconfiar. E que eu tinha perdido no caminho de crescer dentro de um ambiente que me ensinava a desconfiar de exatamente aquela coisa. Mas havia algo que mudou em mim, depois daquele domingo, que eu sei nomear agora melhor do que sabia na época. Por anos, eu tinha carregado a resistência ao catolicismo como se fosse convicção própria. Mas naquele domingo, de pé no corredor da igreja com a mão na crina de trovão, percebi que aquela resistência nunca tinha sido examinada de verdade. Tinha sido herdada. Era de um conjunto de pregações que eu não tinha questionado, de um pai que eu amava e que tinha convertido a raiva de volta em teologia. E o cavalo que parou em silêncio diante de Nossa Senhora Aparecida tinha desmontado toda aquela estrutura em alguns segundos. Não havia argumento. Havia um cavalo com a cabeça abaixada. O padre Marcos, que tinha ficado encostado na parede atrás do altar, enquanto o trovão descia o corredor da igreja Nossa Senhora da Consolação, me procurou na semana seguinte. Foi até a propriedade de seu Otacílio numa tarde de quarta-feira. Me encontrou no curral trabalhando com trovão. Ficou observando por um tempo sem dizer nada. Quando terminei o exercício e fui até ele, o padre Marcos estava com uma expressão que eu não sabia ler completamente. Não era a expressão do padre fazendo visita pastoral. Era a expressão de alguém que está processando algo e precisa falar sobre isso. Ele disse: "Eu quero te pedir uma coisa." Disse que pode. Ele disse: "Quando você foi até o cavalo naquele domingo, no que você sentiu?" Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse o que era verdadeiro. Disse que senti que era o que tinha para fazer, que havia uma certeza que não passou pelo raciocínio. O padre Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu tenho celebrado missa naquela paróquia há mais de 10 anos. Vi muita coisa, mas nunca vi uma nave inteira em silêncio total do jeito que ficou quando o trovão parou." Perguntei o que ele achava que tinha acontecido. Ele ficou um tempo sem responder. Então disse: "Nossa Senhora Aparecida apareceu para pescadores num rio. Não apareceu num templo. Não apareceu numa visão a um místico. Apareceu numa rede de madrugada, para 3 homens que estavam trabalhando.
Se ela apareceu assim uma vez, não me surpreende que continue aparecendo de formas que a gente não planejou. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando para Trovão pastar. Depois o padre Marcos disse: "Você vai continuar vindo à missa?" "Vou", eu disse. "Toda semana." Ele assentiu. Então foi embora pela estrada de terra. Tem uma coisa que aconteceu 2 meses depois daquele domingo que eu nunca falo, mas que precisa estar nesse testemunho. Fui ao cemitério onde meu pai está enterrado. Não era costume meu. Tinha ido poucas vezes desde o enterro, sempre com a minha mãe. Sempre naquele modo de quem está cumprindo uma obrigação. Essa vez fui sozinho, numa tarde de semana sem avisar ninguém. Fiquei na frente da lápide por um tempo sem saber o que dizer. Então disse o que era verdadeiro. Disse: "Pai, eu acho que encontrei o que você tinha com os cavalos. E acho que entendi de onde vinha." Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: "E acho que a fé que você deixou foi maior do que a que levou." Não me referia à Assembleia. Me referia à fé que ele tinha deixado sem saber. A fé que a minha mãe havia mantido no oratório dela enquanto eu crescia. A fé que havia estado ali no domingo em que eu finalmente parei de contar os minutos para a missa acabar. Meu pai tinha se convertido com sinceridade, e eu não estou dizendo que estava errado em nada. Estou dizendo que a fé que passou pela vida dele, dos dois lados, foi maior do que qualquer denominação. E que Nossa Senhora Aparecida, que havia estado no oratório da minha mãe a vida toda, havia esperado o momento certo para chegar. Deu um trovão. Um cavalo correu. E eu me levantei. No primeiro domingo depois daquele, minha mãe se preparou para a missa esperando ter que insistir 3 ou 4 vezes para eu vir junto, como sempre. Veio até meu quarto, abriu a porta para começar a conversa de costume, e parou. Eu já estava de pé. Camisa limpa, cabelo penteado, esperando. "Você tá pronto?" Ela perguntou sem esconder a surpresa. "Vamos", eu respondi. Ela não disse nada. Só me olhou e foi para o carro. No domingo seguinte, mesma coisa. Fui sem ela precisar pedir. E no seguinte. E em todos os outros. Quando alguém me perguntava o que tinha acontecido naquele dia na igreja, eu não dava muitos detalhes. Eu estava lá. Vi o que vi, eu dizia, e não falava mais nada. Mas minha mãe notava que na hora da oração, eu fechava os olhos agora. Antes ficava de braços cruzados olhando para o teto, contando os minutos para acabar. Agora fechava os olhos. 3 anos depois daquele domingo, Trovão ainda trabalha na fazenda comigo. Não é mais o cavalo que as pessoas evitavam. É o cavalo que os peões que vêm trabalhar na propriedade observam com admiração no primeiro dia. É aquele animal que responde ao nome, que vem quando chamado, que obedece com a facilidade de algo que foi treinado a vida toda. Mas eu sei que não foi o treinamento. Não foi a técnica. Foi o domingo da tempestade. Foi aquele cavalo no corredor da igreja Nossa Senhora da Consolação com a cabeça abaixada. Seu Otacílio disse uma vez na varanda tomando café: "Uma vida inteira com cavalos." E eu nunca vi um animal mudar desse jeito. Não aos poucos, como normalmente acontece, de uma vez, de um domingo para o outro. Concordei. Porque eu sei que o mesmo se aplica a mim. Não mudei aos poucos. Mudei naquele domingo. Naquele momento em que a minha mão tocou a crina de Trovão, e algo que havia estado fechado por anos abriu de uma vez. E o que estava fechado não era convicção. Era distância. Uma distância aprendida que nunca tinha sido minha. Toda semana vou à missa na igreja Nossa Senhora da Consolação. Sento no 5º banco. Na hora da oração, fecho os olhos. E às vezes, nesses momentos de olhos fechados, lembro daquela madrugada de criança quando eu acordava com medo e ia até o oratório da minha mãe, ficava olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e o medo passava. Nunca tinha contado isso para ninguém, nem para minha mãe. Mas naquele domingo, quando a mão tocou o cavalo, foi a mesma coisa. Só que dessa vez eu não estava com medo. Estava chegando em casa. 3 meses depois daquele domingo, Trovão trabalhava na fazenda todo dia. Chegava de manhã, chamava ele pelo nome e o cavalo vinha sem falta. Seu Otacílio às vezes ficava na cerca nos assistindo trabalhar e sacudindo a cabeça. Uma vida inteira com cavalos, ele me disse uma vez.
e nunca vi um animal mudar desse jeito. Não aos poucos, como normalmente acontece, de uma vez, de um domingo para o outro. Há algo que seu Otacílio me disse numa tarde, pouco antes de a saúde dele começar a declinar, que ficou comigo de um jeito que poucas coisas ficaram. Estávamos na varanda. Era tarde, o sol baixando sobre o campo paranaense com aquela qualidade específica de luz que só o fim de tarde do interior tem. Trovão pastava no pasto com os outros cavalos, tão normal quanto qualquer outro animal da propriedade. Seu Otacílio ficou olhando para o pasto por um tempo em silêncio. Depois disse: "Sabe o que eu mais me arrependo com o seu pai?" Olhei para ele. Ele disse: "Me arrependo de não ter falado antes. Eu sabia onde você estava. Sabia que você existia. E fui deixando para depois. Ficou sem acontecer por anos até que aquele cavalo entrou numa igreja e acabou com o meu motivo de adiar." Fiquei em silêncio. Ele continuou: "O seu pai era o melhor peão que eu já tive. E eu nunca fui até a família dele depois que ele foi embora. Isso ficou como dívida por muito tempo." Trovão me cobrou. Ri de um jeito que não esperava rir naquela conversa. Seu Otacílio riu junto. Depois ficamos em silêncio de novo, os dois olhando para o pasto. Era o tipo de silêncio que não precisa de nada para ser completo. Certa manhã, tomando café na varanda, seu Otacílio disse uma coisa que ficou comigo. "Você sabe o que é engraçado? O nome dele é Trovão, e foi um trovão que o fez correr e acabar na igreja. Como se o próprio nome já soubesse o que ia acontecer." Fiquei olhando para Trovão no pasto. Pensei numa coisa que nunca tinha contado para ninguém. Quando era criança, antes do meu pai se converter, eu às vezes acordava de madrugada com medo e ia até a sala onde minha mãe tinha o oratório com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ficava olhando para a imagem por um tempo e o medo passava. Nunca contei aquilo para ninguém, nem para minha mãe. Mas naquele momento na igreja, quando a mão tocou a crina de Trovão e o cavalo não recuou, foi a mesma coisa de quando eu era criança olhando para o oratório de madrugada. Só que dessa vez eu não estava com medo. Estava chegando em casa. Meses depois daquele domingo, tive uma conversa com a minha mãe que ficou comigo de uma forma que poucas conversas ficaram. Estávamos sentados na varanda de casa no fim da tarde. Ela disse sem contexto aparente: "Eu rezei muito por você, Diego." Ela continuou olhando para o horizonte. "Depois que seu pai morreu," ela disse, "eu fiquei com medo de que você fechasse de um jeito que eu não conseguiria abrir. Você é parecido com ele. Muito parecido. E seu pai demorou muito para abrir de volta para as coisas que ele tinha fechado quando era jovem." Fiquei em silêncio. Ela disse: "Eu pedia para Nossa Senhora Aparecida chegar até você de um jeito que eu não conseguia chegar." Dei um gole de café. Depois disse: "E ela mandou um cavalo." Minha mãe sorriu. O tipo de sorriso que não precisa de complemento. Há algo sobre a minha mãe que esse testemunho precisa honrar. Dona Maria passou décadas rezando por mim com uma paciência que eu só entendi depois de tudo o que aconteceu. Não a paciência performática de quem aguenta e espera com ressentimento acumulado. A paciência quieta de quem faz o que sabe fazer e deixa o resto para quem pode o resto. Ela nunca pressionou, nunca discutiu comigo sobre a fé do meu pai ou sobre o distanciamento que eu havia criado em relação ao oratório dela. Nunca usou a morte do meu pai como argumento de nenhum lado. Só ficava com o oratório aceso, rezava o terço e ia à missa, e quando eu não queria ir, ia sozinha. Era aquele jeito de ficar perto sem forçar que seu Otacílio descrevia no meu pai com os cavalos. Minha mãe ficava perto. E Nossa Senhora Aparecida apareceu na forma de um cavalo chamado Trovão, no meio de uma tempestade de domingo. Há algo sobre isso que eu não consigo separar da história da minha mãe, sem que a história toda perca sentido. A devoção dela não era separada do que aconteceu na missa. Era parte do que aconteceu. Era a vela que estava acesa quando o trovão caiu. Quando ela disse que tinha pedido para Notre Senhora Aparecida chegar até mim de um jeito que ela não conseguia chegar, e eu respondi que ela tinha mandado um cavalo. Não era piada. Era a forma mais honesta que eu tinha para descrever o que tinha acontecido. Minha mãe rezou. E a resposta veio com cascos ecoando no piso de uma igreja.
No 12 de outubro daquele ano, fomos juntos à missa na igreja Nossa Senhora da Consolação. Era a primeira vez que eu ia voluntariamente a uma missa de festa desde criança. A igreja estava mais cheia do que em qualquer outro domingo do ano. Quando o padre Marcos começou o terço que a comunidade rezava juntos antes da missa nos dias de festa, minha mãe tirou do bolso o terço que havia pertencido à avó dela, que tinha vindo de uma das peregrinações à Basílica de Aparecida do Norte décadas atrás. Me deu. Fiquei com ele na mão por um momento. Depois comecei a rezar, com a hesitação de quem está aprendendo uma língua que devia ser materna e que vai se tornando materna de volta. Minha mãe ficou me olhando durante um segundo. Depois fechou os próprios olhos e rezou junto. Até hoje ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu dentro daquela igreja. Às vezes a resposta para o que não entendemos não vem de onde esperamos. E às vezes, só às vezes, ela vem de um cavalo chamado Trovão que parou exatamente no lugar certo na hora certa, diante de quem precisava ver. E quem mais precisava ver naquele domingo não era o padre Marcos, que já tinha passado anos diante daquela imagem. Não era minha mãe, que já sabia o que sabia. Era um rapaz de 21 anos de braços cruzados contando os minutos para a missa acabar, que ainda não sabia que estava prestes a encontrar a resposta para uma pergunta que nem sabia que estava fazendo. Há uma última coisa sobre o nome Trovão que vale contar. O seu Otacílio tinha nomeado o cavalo pelo som que ele fazia quando galopava. Trovão batendo no chão. Era um nome descritivo, prático, o tipo de nome que os criadores do campo dão aos animais sem pensar muito. Mas havia uma segunda camada que só ficou clara depois. Foi um trovão que assustou o cavalo. Foi um trovão que o arrancou da propriedade, que o fez arrebentar a cerca, que o pôs em movimento numa direção que ninguém havia planejado. O nome do cavalo era a descrição do evento que o levou até a igreja. Trovão levado por trovão, até Nossa Senhora Aparecida. Quando o padre Marcos usou essa imagem uma vez numa conversa que tivemos, disse que era o tipo de detalhe que a razão pode chamar de coincidência, mas que a fé reconhece como assinatura. Não de uma forma que prove nada, não de uma forma que force ninguém a uma conclusão específica, mas de uma forma que as pessoas que estavam lá naquele domingo levam consigo como memória. Que naquele domingo chuvoso na zona rural do Paraná, algo que não estava no planejamento de ninguém aconteceu. Um cavalo chamado Trovão, levado por um trovão, parou diante de Nossa Senhora Aparecida e abaixou a cabeça. E um jovem que estava contando os minutos para a missa acabar, se levantou e foi. E nunca mais foi o mesmo. Sei que tem gente que vai ouvir esse testemunho e vai ter uma explicação racional para cada parte do que aconteceu. Para o cavalo parando, exaustão mais ambiente fechado. Para a cabeça abaixada, comportamento de submissão de animal fatigado. Para eu me levantar. Reação impulsiva de jovem sem experiência suficiente para ter medo adequado. Para a doma subsequente. Animal que havia chegado ao limite e que estava pronto para ceder de qualquer forma. Eu ouvi todas essas explicações. Algumas várias vezes. Da boca de peões experientes que vieram ver com os próprios olhos, de pessoas da cidade que leram o relato no jornal regional, de membros da congregação evangélica onde meu pai tinha sido membro e que ouviram sobre o que tinha acontecido com o filho do Antônio Câmara. Não discuto com nenhuma delas. Cada parte da explicação tem alguma lógica, mas há uma coisa que nenhuma explicação racional responde para mim. É porque eu me levantei. Não porque eu consegui tocar trovão, que é a parte que as pessoas tentam explicar. Porque eu me levantei do banco e fui. Porque nenhum dos peões mais experientes que estavam naquela igreja naquele domingo se levantou. Porque a certeza que senti antes de me mover não tinha a textura de uma decisão, mas de uma resposta. Essa parte, eu não tenho explicação racional. E a melhor resposta que encontrei, depois de 3 anos pensando nisso, é a mais simples que tem. Nossa Senhora Aparecida chamou. E eu fui. É assim que Nossa Senhora Aparecida funciona desde 1699, quando 3 pescadores chamados Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram a rede vazia no rio Paraíba do norte de madrugada. Não estavam procurando nenhum milagre. Estavam procurando peixe.
E a rede voltou com uma imagem que ninguém havia pedido. Trovão não estava procurando a igreja. Estava fugindo de um trovão. Eu não estava procurando fé. Estava esperando a missa acabar. E Nossa Senhora Aparecida apareceu de qualquer forma. Porque ela vai onde os filhos estão, não onde os filhos acharam que ela deveria estar. Anos depois, quando alguém insiste em saber mais sobre aquela manhã, eu digo sempre a mesma coisa. Esse eu não domei. Ele já tinha chegado domado. Quando conto esse testemunho, as pessoas às vezes perguntam se eu tenho medo de que um dia alguém prove que tudo aquilo foi coincidência, que o cavalo estava cansado e parou onde parou, que eu me levantei por impulso e tive sorte, que a doma foi resultado da tempestade ter mudado algo no comportamento do animal. Não tenho. Porque mesmo que tudo tivesse uma explicação que eu não conheço, a realidade do que aconteceu dentro de mim naquele domingo não muda. A distância que eu havia criado foi embora. A resistência herdada que eu nunca tinha examinado se desfez. A fé que minha mãe tinha mantido acesa no oratório dela encontrou espaço em mim depois de anos. Isso aconteceu. E é real da mesma forma que trovão pastando no campo hoje é real. E se Notre Senhora Aparecida usou um cavalo chamado Trovão, e um trovão numa tempestade de domingo para chegar até um jovem que estava contando os minutos para a missa acabar, então ela usou o que tinha disponível. É o que ela faz desde 1699. Os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves não tinham uma rede especial. Tinham uma rede e um rio. E a imagem veio do fundo da água. Eu não tinha nada especial. Tinha 21 anos e não queria estar ali. E trovão veio pelo corredor. Ela vai onde os filhos estão, com o que tem disponível, na hora que precisa. E esse eu não domei. Ele já tinha chegado domado. Se essa história tocou o seu coração, escreve aqui embaixo uma só palavra: trovão. Vai ser a nossa forma de dizer que acreditamos que milagres ainda acontecem. O cavalo que carregava o nome do trovão foi um trovão que o levou até Nossa Senhora Aparecida. Eu quero saber quantas pessoas essa história alcançou. Se essa história fortaleceu a sua fé, deixa a sua curtida para que mais pessoas possam ver. Compartilha com alguém que precisa de esperança hoje. Se inscreve no canal para continuar ouvindo testemunhos que alimentam a alma. E clica em Seja Membro para ter acesso a orações exclusivas a Nossa Senhora Aparecida. Orações para cura, proteção, família e libertação, que tem transformado a vida de quem carrega dor demais para guardar sozinho. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto azul. E que você nunca esqueça: ela não aparece onde a gente planejou que aparecesse. Ela aparece onde a rede está vazia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.